Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês como podemos fazer com que nossas regras de folha de pagamento consigam analisar as classes de análise, as acumulações e as classes de processamento das rubricas salariais que temos no nosso processamento do cálculo. Exatamente, aquela tabela T500W, nós conseguimos fazer com que as nossas regras interpretem todos aqueles campos que nós utilizamos para dizer se uma rubrica na acumulação ela vai fazer base de acumulação para INSS, IR, se ela vai ser provento ou desconto ou uma base lá na classe de análise 2, se ela vai ser ali, a gente consegue informar se ela vai ter sido em alguma base de avaliação ali nas classes de processamento, né? Na mesma área onde a gente coloca aqui uma rubrica dividida pela constante geral. Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente pode fazer com que nossas regras façam esse tipo de interpretação. E o porquê que eu, João Teles, acho isso tão importante? Afinal, aquelas classes, aquela tabela não existe à toa, né? Aquelas indicações. Não é só para as regras standards ou para os processos standards que elas estão lá. Nós, como consultores, mas a gente pode também fazer algumas interpretações nas rubricas salariais, caso seja ali interessante para a nossa demanda, para a nossa lógica que a gente está interpretando. Algo que eu gosto de fazer bastante é, quando eu vou ter um projeto, eu sempre crio uma regra, por exemplo, para interpretar se a rubrica ela é bruto, se ela tem ali alguma base de R, alguma acumulação de R selecionada, e verifico se ela está sendo assinalada lá na classe de análise para aparecer na DIRF, por exemplo. Então, se eu estou processando uma rubrica que ela não está sendo acumulada para a DIRF lá e está fazendo base para uma acumulação de R, eu dou uma mensagem, uma classe de mensagem no meu processamento para poder fazer essa interpretação. Essa é uma lógica que eu uso, mas vocês podem ficar aí à vontade para usar qualquer tipo de lógica que vocês quiserem, tá bom? Por exemplo, quando vocês criarem uma classe de processamento nova, ou uma classe de análise nova, até mesmo uma classe de acumulação, vocês conseguem fazer com que a sua regra interprete essa regra. E aí não só o ABAP vai poder utilizar, mas você também na sua regra de folha de pagamento. Então eu preparei aqui um PowerPoint, vamos entender aqui o que é cada um desse comando, porque são 3 comandos, afinal a gente vai interpretar classe de acumulação, processamento e análise, vamos entender a sintaxe, como a gente pode utilizar. E no final do vídeo eu vou mostrar um exemplo prático de uma regra que eu criei para mostrar que isso funciona de fato. Então vamos aqui para a tela do computador para ver a apresentação. Bom pessoal, então vamos lá. Como analisar classes de análise, processamento e acumulações de uma rubrica via regra de folha? Bom, primeiro vamos começar como a gente pode analisar ali uma classe de processamento. O comando vai ser uma operação que tem uma característica de decisão, ou seja, a gente vai verificar qual a classe e qual vai ser a modalidade daquela classe, e aí vai retornar para a gente se é verdadeiro ali, e a gente coloca a nossa decisão embaixo, tá? Então a utilização serve para você fazer com que ocorra uma determinada interpretação, e a partir dessa interpretação da classe de análise e da modalidade, você possa aí tomar sua devida decisão, montar sua devida lógica, tá certo? Bom, qual que é a sintaxe desse comando? Vamos lá. Quando a gente for criar a regra, logo depois da rubrica salarial, a gente vai ter que colocar o nosso primeiro nó. Tem um argumento ali de 10 caracteres. Então, nos 4 primeiros, a gente vai colocar essa combinação de letras. VWTCL. Logo após, a gente vai dar um espaço e vai adicionar ali os parâmetros VV. O que são esses parâmetros? São as classes de processamento que vão estar disponíveis ali na tabela T512, tá? Qual vai ser o retorno? O retorno vai ser a modalidade da classe de processamento, ou seja, no nó logo abaixo você vai colocar a classe de processamento que você quer verificar se aquela rubrica salarial do processamento tem ou não. Então, vamos ver um exemplo agora. Aqui. Nessa regra, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a interpretação da classe de processamento da classe de processamento 20. Ou seja, aquela classe de processamento que a gente coloca, se acumula no final do bruto, se acumula no RT, acumula com divisão, acumula sem divisão. Então eu estou fazendo uma interpretação, estou perguntando para o SAP, olha a classe 20, tá? E verifica o parâmetro 3. E qualquer um diferente do 3.
Logo aqui, eu já poderia colocar minha lógica. Aqui é a mesma, porque eu só estou demonstrando, mas aqui, por exemplo, eu poderia dar outra tratativa para minha regra, caso a rubrica do processamento se enquadrasse. Ou seja, o que ele vai estar olhando? Lá na tabela T512W, se vocês abrirem aí, ele vai estar fazendo a seguinte interpretação. Ele vai vir aqui na classe 20 e vai verificar se é 3. Se for 3, ele vai entrar neste nó aqui. Caso não seja, ele sai do nosso processamento e toma outro tipo de lógica que a gente definir. Tá certo? Então, esse aí a gente acabou de entender como a gente pode utilizar o comando para analisar a classe de processamento. Tá bom? Como a gente faz para analisar a classe de acumulação? Classe de acumulação, muito importante, porque a gente tem ali, se uma rubrica faz acumulação para a base de R, para a base de NSS, para a base de FGTS e R de férias, ou seja, todas essas bases de acumulação, elas vêm dali. Então, são rubricas que a gente marca e essas rubricas criam outras rubricas ou acumulam os valores dela em outras rubricas, tá? Qual que é a característica desse tipo de operação? É uma decisão igual à anterior, é um tipo operação, tá? E é isso que eu falei, a utilização dela vai servir para a gente aí interpretar a classe de acumulação, dependendo ali da nosso tipo de filtro, tipo de análise. A partir disso, poderemos seguir com uma determinada lógica em relação ao parâmetro que ela vai nos retornar, tá? Vamos para a sintaxe agora. Bom, quem está mais acostumado aí com a configuração de rubricas não sabe que a acumulação é apenas um flag, que eu coloco se sim, ou seja, eu flago caso sim, ou não, caso não acumule para a base. Então, como é que vai ser essa operação? Nos 4 primeiros argumentos daquele nó de 10, que a gente tem ali logo embaixo da rubrica salarial, nós vamos colocar CUMWT. Deve ser acumulação ou H-type, alguma coisa assim. Então, CUMWT, nos primeiros 5 argumentos ali, desculpa, nos primeiros 4 argumentos, vamos usar um espaço, ou seja, não vamos utilizar o 5º argumento, porque será um espaço. E no argumento 6 e 7, a gente vai colocar o número da acumulação, tá certo? Acumulação 01 para o bruto, acumulação 21 para a base de NSS, acumulação 31 para a base de R, e assim sucessivamente. Só que aí que tá, como essa operação ela só retorna se é positivo ou negativo, ou seja, o flag é positivo e não ter flag é negativo, ela vai retornar pra gente, não vai ser geralmente a gente está acostumado com o Y e o N, ou o S e o N, né? Esse aí vai retornar J e N. J em caso de verdadeiro ou N em caso de falso. Vamos entender melhor aqui no exemplo. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma interpretação da classe de acumulação 01. Vejam aqui, 01 está flegada. Nesse caso, eu tenho 2 retornos, positivo ou negativo, ou seja, flegado ou não flegado. No caso de estar flegado, que é este exemplo aqui, ele vai retornar no J, ou seja, que significa verdadeiro. Caso não, vai retornar no N. Então, reforçando, como é positivo, ou seja, o meu flag está marcado, vai voltar no J. Caso estivesse desmarcado, o flag não estivesse marcado aqui, ele retornaria no N, tá certo? Então aqui a gente está analisando a classe de acumulação, tá bom? Próximo, análise de classe de análise. Até tá 2 vezes aí, mas a classe de análise, para quem já está mais acostumado, é aquela classe ali embaixo que a gente coloca se é provento, desconto, base, qual é o tipo de campo da DIRF que vai ali aparecer, qual é o campo do informe de rendimento. Ali a classe de análise ali vai ser o último campo da nossa tabela T512W, tá? Qual que é a característica dela? É uma característica de decisão, igual as outras amigas ali. Então vai retornar para a gente uma verificação, para a gente poder seguir ou não com a nossa lógica, ou seja, positivo ou negativo. É uma operação, tá? E aí ela vai servir para que a gente tenha a mesma tratativa, ou seja, através dessa análise, nós conseguimos concluir se a análise que a gente está fazendo é verdadeira ou falsa, e aí seguir para uma determinada análise, uma determinada lógica que a gente tenha. É bastante comum criar classes de análise novas para determinados tipos de tratativas nos clientes. Às vezes ele não tem disponível standard e a gente acaba criando para poder entender melhor, para poder atender o cenário.
E é aí que a gente utiliza essas regras, para a gente poder utilizar a classe de análise, processamento e acumulação que a gente criou, senão não serve de nada. A gente só teria como analisar através de uma função de folha de pagamento que teria que ser codificada via ABAP, e caso você não tivesse conhecimento, você iria ficar refém de um ABAP. Então, dessa forma, você também consegue avaliar as suas informações da tabela T500 e W com essas operações. Vamos agora para a sintaxe da nossa operação de classes de análise. Aqui, a gente vai ter, no nosso nó de 10 argumentos, nos 4 primeiros argumentos, a gente vai ter ali a seguinte combinação de letras, E, V, L, C, L, tá? Então, nos primeiros 5 argumentos ali, a gente vai ter essa interpretação, tá certo? Logo após, a gente vai ter ali o VV, espaço VV, ou seja, utilizando ali o sexto e o sétimo argumento, o número da nossa classe de análise, né? As classes de análise ali que ficam dispostas no último campo ali da nossa tabela. E o retorno será, de novo, a classe, a modalidade da classe de análise, ou seja, ele vai retornar ali, a gente vai ter que fazer a interpretação por, caso de, ali na classe 2, né, provento, desconto e base, F1, F2, F3, por exemplo, a gente vai fazer esse tipo de interpretação. Ou 01, 02, 20, caso você crie uma nova classe de análise. Aqui no exemplo, como é que a gente vai ter, tá? A gente vai ter aqui a classe de análise. Então, eu vou estar interpretando a classe de análise 02. Então, eu coloquei meu comando que eu expliquei, EVLCL02, e estou interpretando, eu quero fazer uma lógica aqui apenas com as rubricas que estão marcadas com F1. Para aqui, no caso, adicionar uma variável BRUT, que eu estou chamando de bruto, por exemplo. Então, o que tiver marcado como F1, eu entendo como provento e adiciono na minha variável brut. Caso não seja nenhum tipo dele, ou seja, não seja F1, qualquer outro, eu só devolvo na minha tabela aqui, porque eu estou chamando essa função com essa regra com pitch. Então, até mais uma dica aí, caso vocês estejam processando com pitch, processe sua regra e sempre devolvam ela para a tabela output. Então, eu estou devolvendo para poder fazer essa interpretação, tá certo? Então, aqui eu estou interpretando a classe 02, está me retornando F1. Vejam que a classe de análise é o 01, 02, 03, 04, 05. E a modalidade é o F1, F2, F3. No caso aqui da 05, vai ser o 01. No caso da 06, vai ser o 01 também. No caso da 07, vai ser o 09. Então, aí eu posso fazer a interpretação que eu quiser para montar a lógica que eu quiser também, tá certo? Eu montei uma regra aqui no SAP para a gente entender um pouco melhor quais são as possibilidades e eu vou mostrar agora para vocês. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha regra, eu estou chamando ela com gen no AB. Se você não sabe como chamar uma regra no esquema ou tem alguma dúvida, eu já soltei um vídeo sobre isso, está aqui no canal. E aqui eu estou interpretando para todas as rubricas que passaram no processamento, eu estou interpretando a classe 20, a classe de processamento 20. Ou seja, na classe de processamento 20 eu faço uma pergunta. Essa rubrica do processamento é 3? Sim, ela é 3. Então ela entra neste nó. Não, ela não é 3, então ela sai do processamento que eu estou fazendo. Só adiciono ela de volta. Caso ela seja 3, eu tenho mais uma operação. Então lembre-se, nosso nó de 10 argumentos, nosso nó novamente de 10 argumentos. Então eu faço uma interpretação na classe de acumulação 01. Então eu pergunto aqui, ela pertence à classe de acumulação 01, ou seja, ela está flegada? Aí ele vem e fala J se for sim e N se for não. Então, caso seja, eu interpreto novamente. Então eu pergunto para ele, na classe de análise 02 é F1? Sim, ele entra neste nó, não, ele sai deste nó. E aí eu faço aqui minha lógica que eu quero. Vejam que eu nivelei bastante a regra, ou seja, eu usei as três operações para fazer uma determinada interpretação. E no final eu fiz a minha lógica. Então, pessoal, vocês podem aí utilizar a criatividade de vocês, podem usar aí a imaginação, o cenário que tiver, para poder fazer a interpretação. Já rodei essa regra aqui, vamos interpretar o que ela fez. Aqui, ó, Z999, processamento. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, na rubrica de salário base, 1001, tá? Se eu clicar, lembrando, se eu clicar no processamento da regra, então se eu vier aqui, ó, clicar em processamento na regra, procurar minha rubrica, clicar 2 vezes, vir aqui com essa tela meio arcaica
e clicar 2 vezes aqui no título dela, o meu processamento vai mostrar qual foi o rastro dessa regra, ou seja, quais foram os nós que ela passou. Ou seja, ele perguntou se é classe 20, então aqui na tabela ele perguntou se é classe 20, então classe 20 está marcada como 3, tá vendo? Entrou no processamento. Aí ele veio aqui, classe de acumulação 01, perguntou se é verdadeiro ou se é falso. No caso é verdadeiro, aqui ó, no caso é verdadeiro, então ele entra, ele pergunta a classe de análise 02 e pergunta se é F1. Caso não seja, ele entraria nesse nó aqui, mas no caso ele é, vamos conferir também, aqui classe 02 F1, e aí ele faz o meu processamento. Então, sempre aqui no comando da operação, eu coloco a classe que eu quero analisar e no nó de baixo, eu coloco a modalidade, ou seja, a modalidade apenas na classe de análise e na classe de processamento e positivo ou negativo na classe de acumulação. Lembrando que o positivo é J e o negativo é N. Correto, pessoal? Bom, esse foi mais um vídeo explicativo aí de algumas operações que temos para nos auxiliar no dia a dia. Espero que tenham gostado. Obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.